Muito bem, eu vou ter o prazer aqui mais uma vez de conversar com uma figura importantíssima da nossa vida, Paulo Ormindo. Ele é arquiteto, professor e escritor, imortal da Academia de Letras da Bahia, doutor em conservação e restauração de bens culturais pela Università degli Studi de Roma, La Sapienza. E muito mais do que isso, amigo de infância. Ele é filho de Dona Mariá e do grande Tales de Azevedo. Morávamos casa frente a frente na Avenida Princesa Isabel. Paulo, você sabe que é sempre com enorme alegria que eu converso com você. Tá tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, eu quero também dizer da satisfação de novamente me encontrar com você. Eu acho que a Rádio Metrópole tem esse caráter interativo que é muito importante, né, de diálogo com a audiência, essa coisa toda. E gostaria até de acrescentar um ponto que eu acho muito importante. Eu virei jornalista com a idade, de tal modo que hoje eu tenho uma coluna nas questões relativamente à política urbana, mas mesmo a política estadual e muitas vezes até nacional. Pois é, Paulo. E há pouco tempo até nós conversamos aqui no estúdio assuntos que sempre nos interessam, que vêm à baila aqui. Mas hoje eu estou vendo aqui que você, no dia 20, quinta-feira, vai lançar no Sebo Galáxias, que é uma coisa nova e fantástica ali no antigo, no Glauber Rocha, Meta Glauber Rocha. E você vai lançar seu novo livro, Navegação Errante, Memórias de Viagens. Ô Paulo, fale um pouquinho sobre esse livro. Bom, na verdade, eu, como já disse, eu tenho uma coluna no Jornal à Tarde que boto também esses conteúdos no meu Facebook. E é muito interessante porque eu não discuto não, mas eu vejo uma interlocução com os leitores do Facebook, que hoje tem um número talvez maior do que os leitores de jornal. Bom, na verdade, eu tenho, sempre gostei de escrever, me dá muito prazer escrever, mas a crônica de jornal ela tem muito limite. Muitas vezes você quer escrever sobre um determinado episódio, até da sua infância, da sua juventude, e não cabe naquele formato, né? Então, eu coletei algumas dessas crônicas que eu já tinha publicado no jornal, com outras que foram realmente inéditas, são inéditas, para juntar nesse livro. Qual é o motivo, ou digamos assim, o elemento que une todas elas? São as minhas viagens. Eu viajei durante 20 anos, pelo menos, muito com a Unesco, fazendo relatórios para a Unesco em toda a América Latina, Caribe, inclusive, e até mesmo a África lusofona. É muito importante essa aproximação. Aliás, eu tive uma experiência muito interessante em Cabo Verde, numa dessas crônicas eu relato isso, né? E Cabo Verde é realmente um país que tem uma música notável e tem uma coisa que é um país crioulo. Ele não é um país negro nem branco. Inclusive, a revista de literatura mais importante dele se chama isso, criolidade. Então, eles têm, digamos assim, um respeito a essas duas raízes da formação do país. Ok, mas voltando, eu viajei muito e tem muitas histórias que eu acho que são pitorescas, não vou entrar em muito detalhe, porque tiraria, digamos assim, o ineditismo da leitura, mas essa experiência de viajar pela Unesco
em toda a América Latina foi muito importante. Além de viagens, naturalmente, que eu fiz de natureza privada, particular, participando de congressos ou até mesmo fazendo turismo em outras regiões, né? É muito engraçado que eu mandei esse livro para algumas pessoas e recebi, por exemplo, da Heloísa Prazeres, uma mensagem dela muito curiosa. Ela diz assim: é bom que você tire férias um pouco de suas crônicas, não, ela chama, de sua prosa detonadora, que cativa todos os leitores, entre os quais eu me incluo. Está compreendendo? Pois é, mas eu acho que é importante realmente a gente sair propriamente dessa crônica detonativa, porque, infelizmente, o que a gente assiste, não só na Bahia, no Brasil, no Estado, é sempre uma notícia ou ações que são inteiramente, digamos assim, discutíveis, embora as autoridades dificilmente coloquem isso na discussão. Então, eu acho que eu tenho um papel um pouco de formação de opinião pública e gosto, naturalmente, de discutir essas questões que nos afetam, todos nós, né, cidadãos, né, todos nós soteropolitanos ou até mesmo baianos, porque realmente nós temos uma ligação muito grande, né, com o Recôncavo. Eu visito com bastante frequência o Recôncavo. O Recôncavo é realmente uma coisa notável. Aliás, eu acho que a Bahia, o Salvador, criou uma região metropolitana desde o seu período inicial, que é com uma via náutica, que foi muito importante, não é? A nossa primeira região metropolitana estava ligada a Salvador pelo Saveiro, pela Canoa, Santa Amaro, Cachoeira, Maragogipe, São Felipe, Nazaré. Essa coisa foi muito importante. Infelizmente, hoje, a gente vê uma falência de todo o sistema de hidrovia na Bahia. Inclusive, há pouco tempo, o governo do Estado fez uma solenidade para fundar um ferry-boat, na verdade, como se fosse o fim da navegação dentro da Baía de Todos os Santos. No Rio de Janeiro, você tem ali aquelas barcas que tem 7 destinos dentro da Baía da Guanabara, que é uma baía muito menor do que a nossa. Ou nós poderíamos ter. Você deve ter participado, como eu participei, no tempo da navegação baiana, que nós íamos para Itaparica, de navio, Salinas da Margarida, íamos para... Eu fui até Cachoeira de navio, dependia da maré, dependia disso, mas era uma viagem muito agradável, muito bonita e muito agradável. A gente perdeu esse elemento. O ferry-boat concentrou tudo, primeiro em Maragogipe e Salvador, depois só Salvador, e é um sistema muito precário. Daí que a gente ficou sempre dependendo dessa ligação, quando existem outras possibilidades e alternativas. Ô Paulo, eu acho muito importante quando você fala, quando você escreve sobre coisas. Como foi que essa pessoa que gostou do seu livro mandou para você chamar suas falas de quê? Detonativas. Detonação. Mas eu acho extremamente importante todas as coisas, quer dizer, tanto o lado mais leve, lúdico que seja, mas essas detonações, uma pessoa com seu conhecimento, com sua vivência, não é? É fundamental que a gente tenha ainda vozes como a sua, porque são pouquíssimas. São pouquíssimas. A maioria aceita tudo calado. E se você for consultar uma parte significativa da população, coisas absurdas, tem gente que diz assim, sim, mas é melhor do que era. Bom, melhor do que era, e daí?
Você faz um absurdo, mas é melhor do que era. Então, sabe? E aquilo vai se reproduzindo. E o que me incomoda muito é ver a falta de sensibilidade dos nossos governantes, especificamente falando agora de Salvador, né? Para Salvador e é para a Bahia toda, essa ideia da ponte para Itaparica, essa coisa toda que a gente vê, o metrô feito do jeito que foi, o BRT, as intervenções no mercados e outras coisas. E quase ninguém abre a boca para falar nada, Paulo. Então, essa coisa detonativa sua, não largue não, rapaz. É muito fundamental, viu? Na verdade, pois é. Eu, inclusive, você sabe que eu lamento muito. Eu acho que o Antônio Carlos Magalhães, que você foi secretário dele, é uma figura muito polêmica, não é? Naturalmente, com todo político. Mas falta uma biografia de Antônio Carlos, uma biografia que não seja tão passional quanto foi aquela de Joca. Joca sofreu uma pressão muito grande do Antônio Carlos, e é natural, mas, na verdade, aquele livro dele é bem interessante, como, digamos assim, um protesto contra o autoritarismo de 64, não é? Mas, na verdade, não é. O Paulo Fábio fez uma primeira tese ou dissertação dele sobre os primeiros anos de Antônio Carlos, que essa, sim, é um trabalho sério, científico e tudo mais. Mas um dos aspectos mais importantes de Antônio Carlos é que Antônio Carlos, eu até falei com o pessoal da Faculdade de Arquitetura, quando tiver algum candidato à dissertação ou doutorado, que eu gostaria de orientar alguém para fazer uma análise do que foi o Antônio Carlos, reformador de Salvador. Se o Antônio Carlos cometeu erros, essa coisa toda, nós temos que reconhecer que Antônio Carlos também deu uma grande importância à questão do verde em Salvador. E esse verde está sendo todo destruído, está compreendendo? Primeiro, o metrô. Aquele metrô podia ser um metrô em trincheira, os americanos chamam cut and cover. Você poderia fazer aquilo relativamente superficial, refazer o gramado em cima, porque aquela área verde era uma área verde lindíssima. Eu ia muito a Brasília num determinado momento e, quando ia de madrugada, era um ponto de convergência da população de nível econômico mais alto da orla do Atlântico com o pessoal do miolo, para correr, para fora. Essa coisa era muito boa. Então, você criou ali uma fronteira praticamente intransponível. Você tem alguns pontos de transposição muito longe, muito difícil, essa coisa toda. Pois é, mas o Antônio Carlos, reformador urbano, ninguém ainda analisou e, naturalmente, temos que discutir os aspectos positivos, negativos dessa coisa toda, mas é a história da Bahia, não é a história desse ou daquele personagem, ok? Então, eu acho que você tem toda a razão. Eu, pela minha formação, tenho quase que o dever de chamar atenção para essas coisas que estão acontecendo na Bahia e, naturalmente, agora, eu, como todo jornalista, e a maioria dos jornalistas que acabaram virando até romancistas, né? O caso de Antônio Torres, é o caso de Clarice, é o caso do Joca, é o caso de Hélio Pólvora, todos começaram no jornalismo, depois entraram pela crônica, pelo conto e pelo romance. Então, eu acho que é muito... Nós estamos todos, nós jornalistas, dentro de uma linha muito importante, não é? Da escrita que, na verdade, hoje, com essa coisa da internet, está sendo muito resumida. Você se lembra, nós tínhamos correspondência pessoais que a gente guardava as cópias e essa coisa. Hoje ninguém consegue mais nada, né? Até álbuns de fotografia. Hoje você fotografa milhões de vezes, mas quando você quer recordar, já está tudo na nuvem, ou já acabou, essa coisa toda. É uma pena, é isso.
muitos dos e-mails já trazem a resposta, concordo ou não concordo, ou já trazem a resposta. Então, você está perdendo muito a tradição da escrita, da leitura, que é fundamental. A linguagem da internet é uma linguagem no modo presente. Você nunca fala do passado nem do futuro, é somente fazendo. Então, tem o subjuntivo, por exemplo, muita gente já não sabe usar, o mais perfeito, que é a coisa sutil, é aquela coisa, digamos assim, da criação mesmo, literária, né? da coisa mais elaborada. A gente está perdendo toda com essa coisa da internet, que trouxe, naturalmente, aspectos muito positivos, mas, por outro lado, também trouxe fake news, que ninguém pode confiar mais em informação divulgada nas redes. Pois é isso. Ô, Paulo, e tem vários pontos aí que eu gostaria de comentar com você, porque eu adoro bater papo com você, como se a gente tivesse dois amigos conversando. Claro. Esse negócio de fotografia, rapaz, às vezes meus filhos estão tirando foto e digo, pai, vai acabar o filme, só de sacanagem, para poder alertar eles, porque depois, quando você vai ver, pai, dá um trabalho danado para você sair apagando um bocado de coisa, não tem o menor sentido, as pessoas perdem completamente, em vez de se concentrar para tirar uma boa foto, tira logo 30, 40, pronto, e acha que vai dar certo. A outra coisa é sobre Antônio, sobre Antônio Carlos Magalhães. Eu concordo com você inteiramente. Ele teve muitas coisas negativas, a gente sabe, não é? Mas também teve muitas coisas positivas e ele tinha uma sensibilidade que os governantes posteriores não mostraram. Eu me lembro, por exemplo, quando, um pouco de exagero, Isaac Lima de Azevedo, então secretário de Transportes e Comunicações, e nós inauguramos, era eu que trabalhava ali, era o coordenador do centro administrativo. Aí ele, discursando, ele vira e diz todo entusiasmado, governador, esta avenida Luiz Viana Filho será o nosso Champs-Élysées. Na hora eu digo, bom, um pouquinho de exagero. Mas aí transformaram numa ferrovia, rapaz. Feia. Essas estações de metrô são horríveis. Horríveis. Sem necessidade nenhuma. Sem leveza, rapaz. Parece tamanduás imenso. Sei lá, rapaz. Aquilo me choca terrivelmente. Agora, quando eu fui fazer o centro administrativo, ali na parte central da avenida mesmo, quem fez o paisagismo foi Burle Marx. Então, e foi totalmente destruído aí nessa construção. Havia um clima de mais sensibilidade, de tratar a cidade de uma forma mais gentil, mais, sabe? E isso a gente perdeu completamente. E ninguém reclama, quase ninguém reclama disso não, Paulo. Você não sei se sabe, a arquiteta e paisagista Arilda Cardoso. Eu soube. Ela que fez o prédio. Ela fez o prédio do centro, primeiro, a Secretaria Minha de Planejamento. Ela faleceu há poucos dias. Que é um projeto muito interessante, porque são módulos adaptados naquela topografia, sem modificar a topografia, essa coisa toda. Mas mais do que isso, a Arilda trabalhou no OCEPLAN, que era o órgão de planejamento. Durante uns 5 anos, ela fez o levantamento de todas as áreas verdes de Salvador. Foi um trabalho incrível de cadastrar tudo isso. Pois é, havia naquela época, isso foi o período de Clériston Andrade e Antônio Carlos, mas havia naquela época uma preocupação com a preservação do verde, a criação do Parque Juventino Silva foi uma coisa negociada pela prefeitura junto com o Juventino Silva,
que era proprietário de uma grande fazenda, né, Isso. Fazenda Pituba, que ele herdou do Manuel Dias da Silva, não é? E que tinha um projeto, aliás, muito antigo, interessante, do Teodoro Sampaio, de 1919, mas que não foi implementado. E, nessa oportunidade, nos anos 70, 73, por exemplo, aí, o Juventino queria lotear, queria vender os lotes e precisava licenciar. Pois é, isso foi uma negociação da prefeitura e o Juventino acabou doando um parque de 1.200.000 metros quadrados para a cidade, que é um dos poucos parques realmente que a gente tem em Salvador. Porque o Campo Grande é uma praça, vamos convir. Você tem, por exemplo, tem no subúrbio aquela área do, como é que chama, tal, mas é uma área ainda com problemas de segurança muito grande, né? O São Bartolomeu, um problema de segurança muito forte, muito grande, uma área de desova, de cadáver, coisa desse tipo, mas você não tem. Hoje você tem o miolo de Salvador, onde você poderia ter um grande parque, como toda cidade que se preza tem, não é? Mas essa questão do verde, por exemplo, ainda é muito pouco valorizado nessas últimas administrações municipais de Salvador. E é isso que eu digo, não só a própria, como você falou, e que você teve uma participação importante, né? Na Paralela, como também na Avenida Antônio Carlos Magalhães, tinha uma vegetação lindíssima. E agora mesmo eu estou vendo que vai ser ampliado o tal BRT, e o BRT vai destruir o resto de vegetação, árvores notáveis que tem naquela zona toda, não é? Eu tive agora em São Paulo, recentemente, no final de ano, e passei lá a mudança de ano com meu filho e meus netos, e pude ver que São Paulo tem uma vegetação dentro das avenidas e tal, fantástica, além de passeios generosos, que você pode ter árvores, porque aqui são passeios tão estreitos que a árvore não tem nem como crescer. E para você caminhar, muitas vezes, não sobra espaço entre a árvore e o muro, além de poste, de degrau, essa coisa toda. Então, nós perdemos muito essa coisa de vivência da cidade. Nós temos hoje uma cidade rodoviária, ou ferroviária, se você quiser, com o metrô, porque realmente não tem como a gente caminhar. Aquilo que a gente fazia, né? A Rua Chile, né? Caminhar, ver vitrine. Eu me lembro, os governadores e os prefeitos todo mundo praticamente desfilavam ali, a Gruta de Lourdes, se lembra? Demais, demais. Fantástica. Dona Bernadette, da Gruta de Lourdes. Bernadette. Pois é. Agora, você tinha figuras ali também muito populares que faziam, digamos assim, a crônica da sociedade naquela época, né? O Cuíca de Santa Amaro, né? Você tinha o Jacaré e tinha a Dama de Roxo. Era uma coisa de integração social que a gente perdeu. Hoje a gente vive todo isolado dentro do carro e mais. Os viadutos não têm passeio. O pedestre não pode caminhar ali, é uma coisa complicada, não temos nada. Nós perdemos as calçadas todas de Salvador. É uma pena, nós não temos. É uma pena mesmo. É uma pena. Nós nunca tivemos grandes calçadas, é verdade, mas não se fez nada no sentido de melhorar. Nada. Muitas cidades estão procurando diminuir o carro privado, né, e ganhando mais espaço para o pedestre, para isso, para essa convivência dentro do espaço público, que não é somente a praça, é também as calçadas, é também as ruas e tudo mais. Pois é por aí, a gente está vendo. Pois Diga, Paulo. Não, é isso. Então, um pouco, você enfatizou essa coisa do trabalho de Antônio Carlos, o Antônio Carlos, digamos, entre aspas, urbanista, né?
Exato, ninguém ainda estudou essa coisa, não é? Não. Não é que eu não quero idolatrar nem malhar com Antônio Carlos, mas eu acho que é parte da nossa história, não é? Sim, E mais, como você enfatizou, de um momento que você tinha um planejamento na cidade, você tinha planejamento na cidade, não é? E não apenas essa coisa de correr para remediar situações de um corrimento de terra, uma invasão de uma área pública, ou coisas desse tipo. Ou a questão da segurança, que também se deteriorou tremendamente entre nós. Agora, eu acho que está muito ligado a toda essa rodoviarização da cidade. Os assaltos são de motos, são de carro, são sempre com um elemento de fuga muito veloz, essa coisa toda. E mais, a perda de, digamos assim, de sociabilidade que nessa sociedade que a gente está criando inteiramente. Hoje, Paris reduziu a velocidade nas suas vias a 30 quilômetros. Eu agora estive em São Paulo e você caminha e de vez em quando tem a sinaleira, você espera, você atravessa. Salvador já praticamente não tem mais sinaleira. Você pode sair da Pituba até o aeroporto sem praticamente pisar no freio, ok? É tudo viaduto, é essa coisa toda. E para as pessoas passarem de um lado a outro de uma avenida, é preciso caminhar um trecho imenso para poder pegar uma passarela e tudo mais. As passarelas é uma grande invenção, não é uma invenção, mas foram popularizadas pelo Lelé e era muito importante. Primeiro, para ligar dois pontos elevados dentro da cidade, ou para transpor uma via de tráfego pesado. Mas elas se generalizaram de tal modo que, se você analisar criticamente, a prioridade é o carro, não é o pedestre. O pedestre muitas vezes tem que caminhar, subir rampas longas, passarelas imensas para chegar do outro lado da rua, porque você não tem. Ou se arriscar a ser atropelado numa avenida dessa, como muitos fazem, porque realmente é absurdo isso. Você está procurando o endereço numa determinada avenida, você não sabe se é do lado ímpar ou do lado par. Para você fazer a transposição de um lado para outro, você tem que caminhar horrores para pegar, subir até uma altura de uns 7 metros e de uma passarela e chegar do outro lado e tudo mais. Então, a gente precisa rever todos esses conceitos. Tá? Entendeu? Muito bem, Paulo, é sempre um prazer conversar com você. Quinta-feira, Paulo estará lá no Grande Sebo Galáxias, das 18 às 20 horas, autografando o novo livro dele, Navegação Errante, Memórias de Viagens. Paulo, muito obrigado, parabéns, viu? E é sempre muito bom conversar com você e ver você. Eu agradeço a você e, aliás, o Aleilton Fonseca fez a orelha do meu livro e ele diz uma coisa: toda leitura é uma viagem. Então, realmente, o meu livro é uma viagem para qualquer leitor. Muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos ouvintes e a sua divulgação é muito importante. Muito obrigado. Valeu, Paulo, um abração para você.